Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, formado pela FEComércio, pelo SESC e pelo SENAC. E é presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. Nessa semana nós estamos com uma edição bem especial. Estamos no Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, Forest Fire 2025. Queremos fazer um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso por todo o apoio na produção desses episódios. Durante 3 dias, especialistas de todo o mundo estão reunidos aqui no coração do Cerrado brasileiro para compartilhar tecnologias, estratégias e conhecimentos voltados à prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais. Um tema que não conhece fronteiras e que exige união, técnica e coragem. E agora a gente está com um novo entrevistado, um novo convidado aqui no nosso Pode Crer. E é com imensa honra que recebemos no episódio de hoje do podcast uma presença de grande relevância internacional. Kieran Nugent, especialista em gestão de incêndios florestais da Irlanda. Thank you for coming. Thank you. Obrigado. Kieran. Como vocês sabem, Kieran, vocês não sabem, vão saber agora, Kieran ele é referência no desenvolvimento de políticas e estratégias de manejo adaptados às realidades das ilhas atlânticas europeias. Nugent traz uma contribuição valiosa para o Forest Fire, compartilhando a experiência de um país que, mesmo com um clima predominantemente ameno, mais frio do que aqui no Brasil, ele vai trazer, falar do que o país tem enfrentado nesses últimos anos, né? Com os incêndios florestais mais frequentes, desafiador e uma franca transformação. Kieran tem atuado diretamente na implementação de medidas de manejo adaptativo, no fortalecimento da cooperação multilateral e na formulação de sistemas de avaliação de risco climático, além de ter liderado esforços para a adaptação das diretrizes da FAO, que é uma Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, às condições específicas da Irlanda. Em sua jornada, ele foi peça fundamental no desenvolvimento de tecnologias, aprimoramento do Sistema Nacional de Alerta e o uso de sensores via satélite da NASA e da Copernicus para mapeamento de focos de incêndio. Também é reconhecido por sua atuação na articulação entre os setores da agricultura, ambiental e governamental, com foco em práticas sustentáveis de manejo e combustíveis vegetais. Representante ativo em redes como Paul Costa Foundation, a International Association of Wildland Fire, que ele atua como vice-presidente atualmente, e os Fórum de Especialistas em Incêndios Florestais da União Europeia. Kieran defende que o problema do fogo, embora complexo, é um ponto de convergência para soluções globais em governança ambiental, resiliência climática e inovação. Ao convidá-lo para o Forest Fire, o Corpo de Bombeiro de Mato Grosso tem sido muito assertivo, né? Em um momento em que os países, tanto lá quanto cá, vêm enfrentando dilemas profundos nas transições climáticas, lidam com incêndios florestais como um problema cada vez mais sistêmico e reconhecem a urgência das ações coletivas e colaborativas. Tiele? Então, depois dessa apresentação, you have a great resume. Ok? Então, depois dessa apresentação toda, eu quero conversar com o Kieran sobre o que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Sobre essas mudanças, né? Como que o Kieran descreveria o atual cenário dos incêndios florestais na Irlanda, se houve uma mudança significativa nas últimas décadas, Fabrício? How can you describe how's the difference nowadays in the wildfire field in Ireland? How has been changed? Okay, so fire in Ireland is a much smaller scale problem than you have here in Mato Grosso. This is a big scale issue, but the principles and the processes are very similar. The fire procedures, the development of fires happens in the same way, regardless of scale. But in Ireland, it's about the adaptation to what is now a new problem that has been emerging for more than 10 years and is becoming more visible
in our landscapes. It's a more visible problem, and it's a more concerning problem because it's a sign that other things are out of alignment. Other land management issues, the climate issue, all of these things are beginning to create conditions whereby even in a wet country like Ireland, now you see wildfires just like most other countries. E os incêndios na Irlanda, eles não são como no Brasil, que tem grandes incêndios, mas existem incêndios lá e eles tentam ali apagar esses incêndios, controlá-los. E a questão da escala é diferente, porque no Brasil nós temos grandes incêndios, enquanto lá eles não têm incêndios grandiosos como nós temos aqui, mas a importância de atender esses incêndios, né, combatê-los e ter todo o recurso ali disponível para que esses incêndios sejam acabados. Eles têm feito isso, né, com muito entendimento, trabalhando, fazendo estudos e se preparando para esses períodos de incêndio. Ok. O Fabrício, antes também a gente estava conversando, o Kieran estava contando que a Irlanda sempre foi um país muito equilibrado, né? E a gente estava comentando como as mudanças climáticas estão sendo vistas, sim, né? Às vezes as pessoas podem não acreditar que está acontecendo ou podem não perceber que está acontecendo em todos os lugares. Ele realmente, na Irlanda, tem visto nas últimas décadas, como ele falou, essa mudança climática, né? People are talking so much about the climate changing, how it is doing and how it's changing the weather in all the globe. But how is for you seeing it in Ireland? How is for you, and how do you see people understanding that situation right there? Okay, so in Ireland, the science has projected that we will see more frequent periods of drought in the summer, in dry weather, which is not normal for us. And we will see more frequent periods, more frequent storms, and more frequent periods of severe weather with lots of rain, flooding, and this type of catastrophic rain, that this is going to become more frequent. So now we are living in this projection. We are seeing the drought periods. We're seeing the flooding happen this year already, and more extreme storm events. We live in the North Atlantic, so the storms come across the North Atlantic. Our climate is defined by the sea, by the ocean, by the North Atlantic weather, and we're seeing more severe storms more frequently. And 2025 is a really good year to see this happening for real. And then just a few weeks after these storms in winter, we're seeing our spring fire conditions this year are more severe than normal. Longer dry periods earlier in the year, creating more problems in our vegetation as it is at that time of year. Os últimos 10 anos, com essas mudanças que têm acontecido, eles têm observado mais situações acontecendo e as pessoas ali preocupadas com isso, mas o clima lá é diferente, né? Lá é mais úmido, o solo também ele não é igual daqui, então lá eles acabam tendo uma situação diferente da nossa, mas que eles estão trabalhando nisso, as pessoas elas estão vendo o que está acontecendo, e isso não precisaria ser explicado, mas as pessoas estão vendo que essa mudança climática ela está afetando sim nessa parte do clima e com consequência na parte dos incêndios aí. So climate change is no longer something that is going to happen in the future. It's now, and the need is for society to adapt to this, to adapt our systems to this in our situation. And Ele tinha falado anteriormente também sobre as tempestades, situações que têm acontecido lá, e nessa diferença das pessoas verem que realmente está acontecendo. Existe uma diferença aí nessa não é algo que climática, vai acontecer, né? Já está acontecendo, né? É isso que ele está falando. Então, tem essa diferença climática, sim, ela existe. Os furacões, tempestades são prova disso e que as pessoas estão vendo. O que acontece é que eles estão sempre trabalhando nessas situações. A gente tem visto, como o Kieran falou, né? A sociedade já tem visto essa mudança. E como é que o governo irlandês tem acompanhado isso, tem lidado com esses incêndios florestais? Como é que eles têm agido nessas ocasiões?
as you said, and we are talking, people are seeing this, the transition, but how the government of Ireland are seeing that, and what he's doing, trying to help this. So in Ireland, like many other countries, we have an acceptance of climate change and adaptation, systemic adaptation across government. We have a national climate adaptation plan that is updated every few years to take account of emerging climate-related risks and to build responses to these into policy. So that is happening. It happens in forestry, it happens in civil protection, in agriculture, and in building and development of our towns to create that all development now has to take account of these requirements. So it's a systemic approach. Eles conseguem fazer um acompanhamento que eles estão observando essa mudança, como a mudança está acontecendo, onde está acontecendo, e o governo, né, junto com essas entidades, elas conseguem ir fazendo um certo mapeamento para poder chegar a uma resposta para isso. E ele estava falando ainda a respeito da situação de ajuda, né, de ajuda das organizações, e eles têm trabalhado, né, nessa área. Isso eu acho que se encaixaria com a próxima pergunta que a gente tem aqui. Como que a Irlanda faz parte da União Europeia? Como que esses países, essa União Europeia tem promovido a integração de políticas de combate a incêndios florestais? Certo. Antes de ir para essa pergunta, ele estava falando também sobre a escala, que eles conseguem se preparar com uma escala de progressão para que eles possam atender essas mudanças climáticas lá. E how's the European Union works in it, having the Ireland in the group, and how are you doing the efforts to work it in a better way? So there's a common approach. Like many things in Europe, we have a common approach to climate, but climate presents differently in different countries. So climate change in Southern Europe is a much bigger challenge. Fire, drought, these are much more extreme spaces for Southern Europe. For countries in Northern Europe, it represents differently, more flooding related. And then there are outlier issues also. So the European Union provides central policy for countries to follow, and also lots of support for civil protection. There are centralized civil protection mechanisms in Europe for risk monitoring, also to help responses of member states, and for member states, like in Brazil, to help each other. Other countries will assist. If there's a big fire in Greece, firefighters can come from Poland, from Estonia, from Finland to Greece in a European response mechanism to assist the Greek authorities. So Ireland is then, we are operating in the same legal framework at European level. And we're also more interested now in the adaptation to these requirements. What does that mean for us? And to be part of this and to contribute and work in those mechanisms is more important. And we're one of the smaller countries in the European Union. The resources we have in terms of the numbers of firefighters, the numbers of the systems that we have, the resources reflect our population. And this is the same with many small countries with small populations. So, and then there are larger countries traditionally supply the main resources, the aircraft, more organized firefighting systems traditionally are coming from countries like Portugal, Spain, with military firefighting resources, very well organized and very well resourced, because the risks. And they helps each other, other countries. In Southern Europe all the time, Okay. yes. Yeah. So the challenge is for Northern European countries to adjust to these new requirements. And we saw it this year. We had a very heavy storm, and other European countries came to our aid, sending electrical generators, specialist electrical teams to help repair the utilities networks. And this assistance was part of this protection mechanism. Então, a Irlanda, nesse contexto aí da União Europeia, eles trabalham de uma forma ali mútua, atuando ali desde a Finlândia
até a parte da Grécia. Só que eles conseguem ter essa ajuda mútua, essa conversação. E a Irlanda, ela... Perdão, esqueci o... O que o Kieran estava falando a respeito de que são diferentes casos, né, do norte e do sul da Europa, norte, né? E todos os países da Europa ali, eles conseguem unir forças. Tanto Portugal, França, Espanha, todos esses países dentro dessa União Europeia, eles conseguem ali unir essas forças, treinamento, né, focar em treinamento, equipamento. Falou sobre equipamentos que precisam ser movidos por energia, né? E tipo, tudo isso eles têm uma ajuda mútua, integrada, para poder se ajudar. Existe uma linha, uma política pública central, né? Única da União Europeia para combater isso. Cada país, né? Faz o seu e organiza com a ajuda mútua de todos os países. Mais fortes ajudam os mais fracos, né? Em relação a isso. That's it. Is a line that people organize themselves in Europe, but each country are responsible for their own one, and when it's needed, people work together to solve all problems. Countries request assistance, and countries offer response. So if I have a storm in Ireland, if we have a storm and we need electrical generators, maybe countries like Austria, we can give you 20 generators. Finland, we can give you 10 generators. The Netherlands, we can give you 10 generators. And this is organized then through the European Civil Protection Mechanism. The response and the resources are coordinated through Europe, but only to a request from a member state. So it has to come from, the request must come from the recipient. And it's really good. But what it means is that countries, particularly from Southern Europe, that have much more developed risk management systems, they have much more developed large-scale natural disaster response mechanisms. They have a lot of expertise. And it means that the sharing of this expertise becomes available to smaller countries and to the northern countries in particular. They can exchange with the southern countries, and there are mechanisms to help this and to learn and to adopt these skills. So we now have some Irish firefighters assisting in Turkey and places like this to events there and learning from these experiences also. And it means that it benefits everybody. Então os benefícios são ali mútuos, mas se eles precisam de alguma coisa, 20 equipamentos, 20 carros, eles são organizados nisso, mas que toda a região, através dessa ajuda, eles podem fazer treinamentos, tudo com o mesmo entendimento, no mesmo intuito. E ele disse mais que ainda sobre os recursos que são disponíveis. Eles têm os recursos deles, mas tem os recursos que são disponíveis para todos os países ali. The exchange of knowledge and experience is one of the most important factors for adaptation, to make sure the adaptation, we need this to happen quickly. It has to happen fast now to help our societies. So that knowledge exchange accelerates the adaptation process for risks. It's very, very important. It's your first time in South America and in Mato Grosso. É a primeira vez do Kieran aqui, né? Ele contou pra gente que é a primeira vez dele aqui na América do Sul, né? E aí eu queria perguntar para ele se ele acredita que esse modelo europeu de cooperação ele pode servir para a América do Sul, ele pode ser adaptado para a América do Sul, considerando, né, a complexidade ambiental, né, nossa área, as nossas grandes áreas aqui, se isso serviria para cá também. Considering our largest areas here in South America, do you mind if it's possible to work in this region? How you guys do, or there's like in the Europe? Okay. This cooperation Yeah, cooperation. between Okay. these countries. So we have formal cooperation mechanisms from the European Union. We have a European for Fire, is a European Forest Fire expert group. We have groups for exchange at political level. There are standing political committees.
to discuss these issues at a very high level. And then there are also informal exchange mechanisms where participants can go. 2 weeks ago, I was in Poland on a training exercise with Polish, German, Czech, countries from Eastern and Northern Central Europe working together informally in a training exchange. Also in Spain, the Pau Costa Foundation operating exchange and training mechanisms where people can come from other places in Europe to learn and experience this Spanish or Mediterranean fire environment and to work in this and learn from this, because it's a more focused environment for fire. We have lots of different models for exchange. Nas coisas que ele tem visto acontecendo nas regiões que ele tem ido, de Pau Costa, das outras regiões que ele tem ido ministrar cursos e estar ali combatendo com o pessoal, ele tem visto essa mudança e essa cooperação. Então isso sim é possível, seria possível aqui na nossa região, todos os países trabalhando de forma integrada, de forma organizada para responder a essas situações. I would like if you can tell by phrases, and I have to translate it better shortly. Yeah. O Kieran, ele, como você falou, ele tem participado de instituições importantes na União Europeia, né? E isso torna ele um responsável técnico nacional por estar disseminando essas informações, essas técnicas de combate a incêndios florestais. Como que esses fóruns globais que tratam do clima têm contribuído para fortalecer as governanças sobre incêndios florestais em países pequenos e de grande porte, e que têm poucos recursos e bastante recursos? You are a reference about talking about the fighting fires around your place, your site, but como é que esses fóruns que tratam de questões climáticas têm contribuído para fortalecer governanças sobre incêndios florestais em países pequenos e grandes, de grande poder aquisitivo e de pouco poder aquisitivo? How do you think that the forest can happen or can have answers in small countries and biggest countries? How can it happen? How can it work? Yeah, to learn from the resources of larger countries. Aprendendo sobre a resposta de países maiores. And to take the parts that work in our environment and to adapt those to our conditions. E aprendendo sobre partes que se adaptam às condições. We don't need the full mechanisms of the United States or the full response capabilities of France or Spain, but to find the parts that work for us and adapt those. Nós não precisamos de mecanismos que funcionam apenas nos Estados Unidos ou na França ou em outros lugares. O que nós precisamos é adaptar isso para que funcione. And for example, in 2012, we adapted the Canadian Fire Weather Index, which is an internationally used fire index system. We adapted this to Irish conditions. Em 2005, nós adaptamos algumas coisas que estavam acontecendo no Canadá para as nossas condições. And we had some bad experiences in 2011 where we were using the full Canadian index and it underrated the risk that we had. We had fires that we were not expecting. Nós tivemos problemas em 2010 tentando usar totalmente o programa do Canadá. So we learned to adapt this by discarding parts of the Canadian index system that related to soil, because our soil is wet in the spring still. So we could discard this and focus only on the surface vegetation and the risk, the initial spread index components. E nós aprendemos a usar aquilo que seria positivo para que a gente pudesse trabalhar no solo e nas vegetações de menor porte para impedir qualquer situação maior. And the key thing was to develop enough knowledge to understand which parts of this system we needed, which we would not have been able to do a few years earlier. We learned from other countries with expertise in Spain, with expertise in fire danger rating, and we were able to realize, okay, we can safely discard 3 different elements of this system
and focus only on two. And this works very well for us now. Então nós aprendemos com aquilo que nós pegamos de melhor, as experiências da Espanha, da França e as nossas próprias experiências para adaptar isso no que há de melhor. Ele tinha falado, ele respondeu aquela hora sobre pequenos países e grandes países, como eles fazem, porque ele está falando sobre a situação de a Irlanda ser um território pequeno e quando falamos do Brasil um território grande. Então todas as vezes que ele fala sobre a situação na Irlanda é porque já está se referindo a essa área pequena, de pequeno porte. And the key thing for us is to adapt the resources that we have, the firefighting resources we already have, the forestry resources that we already have, to adapt those to our specific risk. Então nós precisamos adaptar os recursos que nós já temos, as pessoas que nós já temos, o treinamento que nós já temos, para que nós possamos ter o melhor resultado ali e diminuir os riscos. Ok. So, Kieran, eu queria saber dele como é que eles têm utilizado ferramentas, né, como satélites, Copérnicos, da NASA, né, para mapeamento de riscos. Qual que é o impacto prático dessas tecnologias no planejamento deles? In your planning, using satellites or another machine like Copernicus or things like that, how is it to be used and how is the benefits of it? In a country with small firefighting resources, the use of technology to leverage the resources we have as a multiplier, to use information to make our services more effective at forest fires. This is really important for us. And to use the minimum of effort. The numbers of people we have are not very big. So with better information about weather, better information about fire behavior, coming from satellite. Em países pequenos como o nosso, os recursos que nós temos, nós precisamos usar da melhor maneira. Então, o uso das tecnologias, eles são importantes porque nós minimizamos os esforços e aumentamos a capacidade, a produtividade nos combates. The use of technology is critical to create an operational picture and to apply the resources most effectively. O uso dessas tecnologias, eles são excelentes para serem aplicados e podemos ter mais resultados daquilo que nós precisamos. E esse recurso, o DECAMAP, como está aqui, acredito eu que seja um sistema utilizado por eles. Qual que tem sido a contribuição desse sistema no combate para identificar áreas críticas que possam vir a queimar ou já estão queimando? Como é que funciona? DECAMAP. What's it? It's an innovation from an Irish university to combine fire information from different sources so that firefighters can see a common operational picture. And they can see the landform, and they can see the fire activity on the land, and they can see the location of other resources. Então, uma ferramenta que eles podem pegar as informações e passar essas informações para as equipes de bombeiro, equipes de incêndio florestal. E é desenvolvido, né, pela Universidade da Irlanda, que é tentando unir essas informações para que as equipes em campo elas possam ter mais resultado. Fire is a fantastic catalyst for innovation, and we see lots of this here in Brazil. We see lots of innovation driven by fire and driven by the needs of communities on the ground for solutions. Ele tem visto isso no Brasil, que as coisas, a forma que tem trabalhado e a forma que o fogo acontece também, que é para ter inovações, que as pessoas elas vão atrás de inovações para poder ter utilizar melhor os recursos que tem. The key thing is that there is no one solution, no one tool. You must have a toolbox of solutions that you can combine and combine information, combine actions to solve complex problems like wildland fire. Ainda que você não tenha solução visível para aquilo ali, você consegue, com as informações, pensar em algo, uma estratégia para poder fazer o que você precisa fazer o serviço. Okay. E falando em inteligência artificial, né? Utiliza na estratégia deles inteligência artificial, como que ela entra nessa estratégia de combate? How is the artificial intelligence for you? How are you using it there to combine
artificial intelligence, with tools, techniques. There's more interest in using machine learning to query fire data, to query available fire information, and to distill this into usable information for humans. So we have a lot of interest in this space from a research point of view. Also, we have to sometimes use real intelligence of humans and train the humans to understand what the fire is telling. Fire gives us signals all the time. To be able to read those signals is critical. Ok. Então eles usam ferramentas para poder mexer no solo, ter dados, informações, para que a inteligência artificial ela possa ser utilizada a desenvolver melhor as informações daquilo que precisa, mas que sempre precisa da própria inteligência humana. Não, acho que ia continuar essa questão, né? A gente fala tanto de inteligência artificial, mas tem que ter aquele olhar humano, né? Para saber analisar de forma humana o que está acontecendo. E existem outros recursos também de tecnologia que ajudam o ser humano a enfrentar esses desafios. Como é que eles lidam, né? Sejam com diferentes dados de informação, meteorológico, satélites, de solo, na tomada de decisões no combate ao incêndio florestal. In the human view, what you can see and how can you use the information that you have to organize a better strategy, a better thing to be done in the field, organizing the groups, to putting out the fire, things like that. You have to think like a fire. You have to understand what fire wants to do. Você tem que pensar como fogo e pensar o que o fogo faria. Fire is very predictable. It behaves in a very predictable way in response to wind, in response to topography, Não dá and in para response descrever to o fogo, temperatures como and que ele humidity. faz, como que ele se organiza. If we have some knowledge of these and we're looking at a landscape, we can predict the movement of fire. This can also be done with computers, but at a very basic level, a good fire analyst can read a landscape and will understand how this landscape will respond to a fire under certain conditions. E você tem que ter as informações ali para poder usar as inteligências artificiais, mas você precisa ter uma visão geral da paisagem, daquilo que você está trabalhando, que você está fazendo. And if you can read the landscape like this, you start to see places in that landscape that are critical to fire and places where changes in the land use, changes in the vegetation, changes in the fuel components of that landscape can make a beneficial effect if there's a fire. We can have a reduction in fire activity, a reduction in fire behavior that will allow the fire to be extinguished or allow the fire to be controlled or contained in that space. Quando você está trabalhando no campo, você consegue observar o ambiente, a vegetação, você consegue fazer serviços para reduzir o nível de material ali que pode ser queimado, pode entrar em combustão. Então tudo isso é importante para que você possa trabalhar com a inteligência artificial e poder pensar no que vai fazer, como vai organizar os grupos no campo, utilizando a inteligência artificial e aquilo que você sabe fazer. As informações são muito importantes. And this brings us into the space of integrated fire management, where we're not just looking at firefighting and fire suppression, where we're looking at a more broader view of fire and landscapes and people in those landscapes. Então, quando você conhece, tem esse entendimento e você sabe do ambiente, das pessoas que estão trabalhando com você ali, isso fica não é difícil para ser feito. We're going to the end of our podcast. A gente está indo para o final, mas a última pergunta que eu queria fazer para o Kieran em relação à importância desses intercâmbios, né? Se ele acredita que esses intercâmbios devem ser permanentes e o que ele acha de ter vindo para a América do Sul, né, para Mato Grosso, num evento como esse aqui em Cuiabá. Like Forest Fire, do you think that's great to have the opportunity of interchanging, getting a time to exchange knowledge, what you do, what people are doing around, and in the place that they are coming in, and getting all this information together and try to improve each people that are around, learning, reading, or maybe speaking with us. How do you feel about that? It's one of the most important parts of this
problem is that exchange and the creation of a global wildfire community, sharing knowledge, sharing experience, and sharing solutions. Because every country, every place has part of the solution. They have part of the puzzle. Então, tudo isso é importante por conta de compartilharmos experiências, compartilharmos conhecimento, compartilharmos coisas que vão resolver os problemas quando eles chegarem. Isso é muito bom poder estar aqui no Brasil. The exchange between countries is important. The exchange within countries, especially a big country like Brazil, the exchange of personnel inside in places is also really, really important. And in the International Association of Wildland Fire, part of our mission is to help create and develop this international global wildfire community to help us deal with this bigger problem. Every year the problem becomes more severe. We need more people and more answers and more ideas, more diversity of the community. Então é importante nós termos os países trocando informações, trocando conhecimento, se preparando para esses períodos e pessoas interessadas nesse tema. E é o que ele está vendo acontecer aqui e ele espera sim, ter tudo isso, né, melhorado ali na situação dele mesmo, retornando ali para a Irlanda, vai ser muito bom. Ok. So, Kieran, thank you very much for Obrigado. having with Obrigado. us. Muito obrigada, Fabrício, por estar conosco. Appreciate it. Thank you so much. Well done. Well done. This is good. He's very adaptable. Thank He's you, good. guys. So, bom, gente, então a gente está finalizando o Pode Crer, esse episódio do Pode Crer. Daqui a pouco a gente conversa novamente com mais informações diretamente aqui desse evento e a gente volta já já.